Você nunca vai crescer e prosperar nos negócios se você não aprender a delegar. E aí você pode perguntar para mim: "Ah, Lucas, mas o que é para eu delegar? Quanto é para eu delegar?" E eu te respondo com toda a segurança do mundo de quem já passou por isso. Você tem que delegar tudo. Tudo aquilo que você faz hoje de tarefa no seu negócio deve no futuro ser feito por alguém. E quando tiver outra pessoa fazendo essa atividade, você vai ter uma atividade nova, que é supervisionar essa pessoa. E essa supervisão faz parte do processo de delegar, porque delegar não é uma chave que você vira. O líder que delega, ele é quase que um professor e ao mesmo tempo ele se transforma, ele para de ser um executor e ele se transforma num gestor. O resultado que você deseja alcançar, ele não vai ser alcançado por essa sua versão de hoje, por quem você é hoje. Ele vai ser alcançado pela pessoa que você precisa se tornar. E essa pessoa que você precisa se tornar, a que vai conseguir alcançar os resultados que você deseja, ela tem algumas habilidades, ela desenvolveu algumas habilidades. Para ela desenvolver essas habilidades, ela teve que passar por algumas coisas, ela teve que fazer algumas coisas. E uma coisa muito importante que essa pessoa teve que viver é o aprendizado de delegar, de ensinar outras pessoas e de gerir essas pessoas conforme elas também se desenvolvem, conforme elas se transformam em profissionais melhores. Agora, tudo bem, você precisa delegar, isso vai te dar muito mais liberdade porque você para de fazer as coisas e você começa a gerir pessoas. Gerir pessoas você consegue fazer de qualquer lugar, você consegue fazer no horário que você quer, você para de apagar incêndio, você começa a ensinar as pessoas a lidar com os incêndios. Pô, legal, eu quero muito isso. Por que que então todos os empreendedores não fazem isso? Por que a gente vê tanta gente que trabalha durante tanto tempo? Porque essas pessoas sabem de algo que é importante e você precisa saber também. Se você fizer isso do jeito errado, se você delegar do jeito errado, você pode acabar com o teu negócio. E isso é muito perigoso e muita gente deixa de passar por esse processo por medo de acabar com o próprio negócio. Então nesse vídeo eu vou te ensinar o jeito certo de você fazer isso. Para eu te ensinar a fazer isso do jeito certo, primeiro eu preciso esclarecer que eu era aquela pessoa, aquele líder, aquele empreendedor que trabalha 7 dias por semana, que trabalha 12, 14, 16 horas por dia, que não consegue cuidar da própria saúde, que não consegue fazer mais nada, que vê aqueles outros empreendedores com uma vida tranquila e invejava muito, falava, meu, não é possível, esse cara tá errado, esse cara é playboy, já tinha dinheiro, sei lá. Aquilo parecia muito injusto. E eu tive que viver isso, foi um aprendizado importante para mim, para eu aprender passo a passo a delegar uma coisa de cada vez. Eu só consegui deixar de ser essa pessoa quando eu tive um burnout e eu percebi que eu precisava, não era uma coisa que seria bom se eu conseguisse delegar, não, eu tinha que fazer isso. Então, a ideia de delegar todas as minhas funções no futuro, conforme eu tivesse caixa para conseguir fazer isso, me motivou, era a força que eu precisava para eu conseguir viver dia após dia, passando pelas minhas dificuldades. Então, eu passava por aquele dia difícil fazendo muita coisa e eu pensava assim comigo mesmo: Deus, você vai me ajudar a conseguir alcançar o próximo passo, porque eu vou contratar uma pessoa para fazer essa parte do meu trabalho. E eu vou contratar aquela outra pessoa, vou contratar aquela outra pessoa. E eu fui então encaixando cada uma dessas peças. Mas não foi tudo certo. Eu cometi muitos erros nesses processos e paguei caro por esses erros. E eu vou te ensinar então agora quais são os passos, como que você delega algo. Pega primeiro e mostra para a pessoa que aquela tarefa grande ela é quebrada em vários pedaços, para ela ter uma noção global, uma consciência apenas do que ela está fazendo. Às vezes a gente erra nisso, né? Muito gestor erra nisso. Ensina para a pessoa só um pedacinho de uma parte maior e a pessoa não consegue ver propósito naquilo que ela faz. Então você precisa mostrar para a pessoa da limpeza que ela varrer o chão faz parte do processo de retenção e aquisição de clientes, entendeu? Tudo aquilo, todo mundo está integrado, né? A empresa ela é um corpo composto por muitas pessoas que fazem várias tarefas que todas têm uma grande importância em relação ao grande objetivo que essa empresa quer atingir. Isso é muito importante. Você fazer essa etapa, a etapa número 0, digamos assim, é importante demais. E aí na prática ali, como que você vai ensinar a pessoa? Primeiro, você vai fazer uma tarefa e a pessoa vai assistir você fazer, ou alguma pessoa vai fazer e a pessoa vai assistir. Depois, você vai fazer e a pessoa vai te ajudar. Aí, depois que você fez isso algumas vezes, instruindo mesmo, como se a pessoa fosse os seus braços, pega ali, faz aqui, tá, legal, isso aqui. É uma coisa meio chata, a pessoa começa a ficar incomodada. Ela vai naturalmente começar a querer fazer antes de você mandar. Quando ela chega nesse ponto, você fala, bom, agora você vai fazer, eu vou assistir, mas eu vou, toda vez que você estiver meio perdido, você me pergunta e eu te falo o que você tem que fazer.
Aí vai chegar nessa etapa, a pessoa está fazendo, e aí se ela está com dúvida, ela te pergunta. Depois que ela já fez isso várias vezes, ela te perguntou pouco, você fala assim, olha, agora você vai fazer e você não vai recorrer a mim, eu vou só ficar olhando. E você só observa. Se a pessoa começar a fazer alguma coisa muito errada, aí você interfere. Mas você deixa a pessoa fazer. Depois de um tempo, você fala para a pessoa, olha, agora você vai fazer isso sozinho e a gente vai se reunir, sei lá, uma vez por semana e você vai me contar, eu vou te fazer algumas perguntas sobre como tem sido esse processo. E aí você se reúne com a pessoa e faz as perguntas para ela, ela te conta como tem sido. Depois que você já viveu isso algumas vezes, você passa a falar para a pessoa assim, ó, seguinte, você vai organizar uma apresentação sobre o que você tem feito e vai apresentar para mim uma vez por semana. E aí você não chega mais e já chega com as perguntas. A pessoa vai apresentar e você vai perguntar. Com o tempo, você pode até começar a juntar outras tarefas e a pessoa te passa um relatório. Então você pode criar outros formatos, tipo a pessoa te manda por e-mail um resumo e aí você se encontra com ela só para perguntar. Mas basicamente esse é o processo que eu usei para delegar e aí dessa forma você vai entregando cada parte de um mesmo guarda-chuva. Então você pega pedacinho por pedacinho de uma tarefa até você entregar a tarefa complexa inteira. E você vai fazendo assim com cada coisa. E você vai fazendo assim com cada pessoa. Com o tempo, você se torna um gestor de várias pessoas. E aí qual que é a cereja do bolo? Aí você contrata alguém para ser o gestor das pessoas no seu lugar. Ou você pega alguém que já faz parte da organização e coloca essa pessoa no seu lugar. E aí você gere uma pessoa só. Ou às vezes duas pessoas, né? Você pode, às vezes, dependendo do tamanho da sua organização, ter alguns gestores principais. E aí nesse ponto você tem, às vezes, uma cadeia hierárquica com 4 níveis, né? A pessoa que executa, a pessoa que lidera as pessoas que executam, a pessoa que gere os líderes e você. Então, às vezes é tipo, por exemplo, sei lá, o funcionário, né, do primeiro escalão, aí o gerente, aí o diretor e você acima dos diretores ou acima dos coordenadores, onde você consegue pegar um setor inteiro da empresa, ou se for uma empresa pequena, uma empresa inteira, uma operação inteira, e simplesmente ter um reporte de resultados de uma pessoa para você. Mas aí já é muito assunto para outros vídeos. Esse é o processo, assim que você consegue delegar todas as suas funções e nem por isso você vai deixar de trabalhar, você vai ter sempre muita coisa para fazer. Quando você finalizar e conseguir estar nesse ponto, você vai estar podendo criar outros negócios ou outras formas do seu próprio negócio, ganhar mais dinheiro, crescer mais, enfim, ganhar mercado. Você pode ter energia e tempo para se concentrar naquilo que só você pode fazer. E quando você perceber que outra pessoa poderia fazer aquilo que você está fazendo hoje, você delega também. Espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo vídeo.